Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Falando aí sobre os nossos títulos estaduais, né? Sobre os nossos títulos estaduais, a gente teve vários nesse fim de semana. A gente teve o Cearense, teve o Baiano, teve o Mineiro, teve o do Gaúcho, o Paranaense, o Carioca, o Paulista, teve um montão. E ainda tem mais alguns que ficaram aí pra semana que vem. Mas eu peguei aqui os três, selecionei três, o Mineiro, o Paulista e o Carioca, pra gente falar um pouco mais a fundo, né? Começando pelo Mineiro, como já tá aí na tela, né? A imagem do Atlético Mineiro. Foi campeão em cima do Cruzeiro, conseguiu o resultado na casa do adversário, porque em casa empatou o jogo. E aí no jogo de volta, no Mineirão, né, do Cruzeiro, né, no Mineirão azul, digamos assim, conseguiu o resultado, ganhou de 3-1 de virada e foi campeão mineiro, né? Bom, pentacampeão mineiro é um título curioso, porque de certa forma é difícil, porque foi contra um rival, né? Foi contra o Cruzeiro, e nas circunstâncias de ser decidido na casa do adversário, etc e tal, é complicado. Porém, não é nenhum grande feito o Atlético Mineiro ser campeão mineiro esse ano, né? O Cruzeiro já vem aí de vários e vários anos numa draga completa, porque foi roubado, né? Teve aí vários problemas no sentido financeiro, que forçaram a SAF e tudo mais. E assim, tem um time qualificado para tentar ficar na Série A, né? A realidade dos dois times para esse ano é muito diferente. O Atlético Mineiro tem dinheiro e elenco para competir pelos principais títulos, né? Pelo Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil. O Cruzeiro já foi até eliminado da Copa do Brasil, não compete internacionalmente, não vai conseguir nada no Campeonato Brasileiro. É uma questão muito mais de se manter na Série A. Dito isso, o gap é enorme, né? E o Atlético Mineiro fez a parte dele. A verdade é essa também. Não foram jogos brilhantes do Atlético, mas foram jogos bons contra um adversário de Série A, que é um rival, e tem aquela máxima, né? O clássico igual os desiguais, né? Então, assim, considero que o resultado do Atlético Mineiro foi bom, né? E muito em parte por causa desse cara aqui. Eu acredito, pelo menos, nesse segundo jogo. Óbvio que o tempo de trabalho dele é quase zero, né? Sei lá, tem uma semana trabalhando no clube. Mas já deu para perceber uma mudança grande da dinâmica do time, da proatividade do time, do primeiro pro segundo jogo, porque o primeiro ele não tava ainda, né? Se eu não me engano, ele tava vendo no camarote, algo do tipo, não tinha treinado o time. É um cara agressivo, é um cara ofensivo, é um cara que propôs jogar, né? O que é muito positivo e muito diferente do Filipão, que é um técnico de características muito diferentes. Ele propõe defender, ele propõe controlar e ser agressivo quando der, sabe? Ou se não der, não vai ser. O Milito é diferente, o Milito é mais agressivo, fez mudanças pro time ficar assim e deu certo, né? Vamos ver se vai continuar dando certo, mas é um cartão de visitas muito interessante aí pra torcida do Galo, né? Pra torcida do Galo e a do Cruzeiro, cara. Não dá pra ficar muito triste também, assim, óbvio, é ruim, né? Tu perde o título e tal, só que, cara, sendo bem sincero, seria muito louco o Cruzeiro ganhar, né? Seria um feito foda. E tudo bem, sabe? Não é um momento assim de esperar grandes coisas. É um momento de esperar continuidade, de esperar que o clube permaneça num caminho positivo de voltar a figurar cada vez mais em cenários mais decisivos de campeonatos. É isso, sabe? Então deu a lógica no Campeonato Mineiro. No Campeonato Paulista, deu a lógica também. O gap é menor, isso é fato. E eu acho que até os times mais próximos, talvez, financeira e futebolisticamente, não chegaram na final, né? Que seriam, por exemplo, um Palmeiras e São Paulo, na minha opinião. Talvez seja o menor gap no estado. Só que o São Paulo não fez a parte dele, né? Nem o Corinthians, nem o Bragantino, e sobrou o Santos, que fez um campeonato excelente. Um campeonato excelente. Time de Série B, um elenco que foi refeito do zero, foi todo mundo demitido, todo mundo contratado, com um novo técnico, tudo novo. O Santos é todo novo, e eu acho que foi um início de ano muito promissor. Não, assim, na minha opinião, pelo menos, não era esperado que o Santos desse um retorno tão rápido depois de um ano tão horroroso que foi ano passado, tão trágico e, assim, traumatizante para a torcida e para um monte de jogador, para o clube como um todo, né? Então eu acho que assim, o Santos tem uma resposta rápida, são jogadores competentes, mas também nada uau demais da conta, né? Jogadores ok, no máximo médio ali, e fizeram o que tinham que fazer, chegaram na final.
e perderam para um time que, no fundo, é muito melhor, né? O Palmeiras é um time que é mais bem treinado, tem muito mais dinheiro, mais estrutura, mais experiência em jogos decisivos, em finais, etc e tal, porque mantém uma base do time há muitos anos, o mesmo técnico. Então, assim, querendo ou não, o esperado era que o Palmeiras ganhasse. E foi mais difícil até do que deveria ter sido, né? Se você parar pra pensar, o Palmeiras perdeu o jogo de ida na Vila de 1-0 e teve que virar o jogo em casa 2-0. Foi um jogo duro, o Santos podia ter feito gol, podia ter ido pra pênalti, podia ter acontecido qualquer coisa. Então eu acho que assim, no geral, o Palmeiras fez a obrigação dele, que é ganhar o Campeonato Paulista. No fundo, ainda é obrigação. Mesmo o campeonato sendo difícil e tal, porra, foda-se, a verdade é essa. Palmeiras de novo briga pra ganhar tudo no ano. Né? O Paulista é o mais fácil, então tem que ganhar. E o Santos, cara, ele eu acho que trouxe muitos pontos positivos pra torcida, cara. É um time que sai de cabeça erguida. Perdeu? Perdeu. Mas, cara, venceu de vários rivais. Venceu do Palmeiras um jogo da final. Quase ganhou, né? E, cara, dadas as circunstâncias esse ano dos dois clubes, não historicamente falando, eu tô falando nesse ano, né? Nesse momento. O famoso vendeu caro pro Santos é um negócio muito positivo. Porque até 2, 3 meses atrás, o Santos teria tomado 8-0 e depois 12-0, tá ligado? Então, tipo assim, é um resultado muito interessante pro Santos, que hoje compete para voltar para a Série A. Deixa meio claro que não deve ter muita dificuldade para subir, porque fez bons jogos contra times muito difíceis no Campeonato Paulista, tanto de Série B quanto de Série A. Venceu a maior parte deles. Então acredito que o Santos não vai ter dificuldade também para subir para a Série A. E esse é um saldo positivo, né, nessa final. Eu acho que os dois times saem de cabeça erguida, o Palmeiras campeão felizão, mas também não é nada, caramba, o ano tá feito, segue o baile, tá ligado? Vamos seguir o trabalho que o mais difícil ainda tá vindo, né? Empatou na Libertadores, agora vai ter outro jogo de Libertadores, depois já começa o Brasileiro e é aí que o bicho vai pegar. E pro Santos também, vai começar a Série B e, cara, tem que começar na pegada, tem que começar ganhando e eu acho que essa sequência é positiva pro Santos, né? E pro Palmeiras, obviamente. Dito isso, vamos à nossa última final. A gente tá fazendo essa versão pocket aí das três finais. Flamengo campeão do Campeonato Carioca em cima do Nova Iguaçu. Novamente, e aí é uma coisa igual dos três, né? Outro time que tinha obrigação de ganhar. Esse talvez até mais do que os outros. Porque afinal não foi contra um rival, mesmo que seja um rival fraco, não foi contra um rival, foi contra um time. Não é do interior, né? Porque a Nova Iguaçu é da Baixada Fluminense, não é interior do Rio. É região metropolitana, digamos. Só que é um time muito pequeno, um time de Série D, se eu não me engano, que tá fazendo um ano brilhante, espetacular. Mas, ainda assim, é um time que não tem qualificação nenhuma para ser campeão carioca. Então, querendo ou não, era obrigação do Flamengo ser campeão contra o Nova Iguaçu e assim o fez. O primeiro jogo foi 3-0 e o título já estava decidido, na verdade. Esse jogo foi meramente ilustrativo. O Flamengo levou na maciota, não se importou tanto assim em pegar pesado, em humilhar. Até porque jogou na Libertadores na altitude e joga na Libertadores em casa. Mesma situação do Palmeiras, né? E do Atlético. Então tem que focar e dar um foco também no que importa mais no momento. Ganhou de novo, ganhou de 1-0 e fez sua parte, né? Foi campeão carioca pela 38ª vez. E é o time também que tá aí para competir tudo, né? É curioso essa similaridade entre os três estados. Os três campeões são três times que estão aí para ganhar tudo no ano. Foram campeões dos seus respectivos estaduais, estão começando o ano bem, tanto Flamengo quanto Palmeiras quanto Atlético. E os seus rivais de final são times que, cara, ou não disputam nada ou estão disputando aí coisas muito pequenas no ano, né? Curiosamente, as três finais foram parecidas nesse storytelling. Mas o Flamengo campeão, fez um jogo controlado, um jogo tranquilo. Campeão invicto, não perdeu, né, no Campeonato Carioca, tomou só um gol do próprio Nova Iguaçu, mas era o time sub-20 jogando ainda na fase de grupos. E segue forte pro resto do ano. Segue forte pro resto do ano, trabalho muito bom, trabalho do Tite, os jogadores, ele recuperou vários caras, inclusive o Bruno Henrique é um deles, que fez o gol do segundo jogo, golaço, por sinal. É um jogador que, pô, teve uma lesão gravíssima no fim do ano passado, no meio do ano passado, desculpa, e foi voltando, né, aos poucos, e agora parece que tá mais 100% para conseguir ajudar, né? Então, é isso e um pouquinho sobre o Nova Iguaçu. É importante ressaltar o Nova Iguaçu, cara, porque de todos esses times, né, dos maiores estaduais,
Foi o time mais nada a ver que chegou numa final, né? Se você parar pra pensar. E fez uma campanha absurda, cara. O Nova Iguaçu chegou em segundo no campeonato, que tinha Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, né? Considerando que o Flamengo é uma potência, o Fluminense é atual campeão da Libertadores, o Botafogo deveria ser campeão brasileiro. E o Vasco é o Vasco, beleza, não tá legal. Pô, o Nova Iguaçu foi segundo, cara. Só ficou atrás do Flamengo e foi por pouco, tá? E foi por pouco. E conseguiu eliminar o Vasco em 2 jogos na semifinal, jogando bem melhor do que o Vasco. Então, assim, fez jogo duro com o Flamengo? Nesse até mais ou menos. É difícil, né? Mas, pô, vendeu caro, cara. A participação do Nova Iguaçu foi excelente no campeonato. E, pô, muito mérito aí pra comissão técnica, pro elenco, né? Que já vai se desfazer um pouco. O goleiro vai pro Inter, o Carlinhos, o centroavante, vem pro Flamengo. E vão ter outros caras que vão sair também. Só que isso foi até, né, um ponto curioso da final. Na hora lá da premiação, o Tite chamou o time do Nova Iguaçu para tirar uma foto com o Flamengo no palco. Ele entregou a medalha pro técnico do Nova Iguaçu, reconhecendo o trabalho, né? Porque é muito mais difícil para os caras fazerem isso do que pro Flamengo. Óbvio que tem seu grau de dificuldade também, todo mundo trabalha, né? Óbvio, os jogadores, o técnico, todo mundo. Mas o próprio Tite reconhece, né? Porra, é muito mais difícil o cara fazer o que fez, chegar na final com o Nova Iguaçu, né, com jogadores, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, mesmo sendo muito boa, tá? A estrutura do Nova Iguaçu é muito mais difícil. Foi um trabalho único, que talvez não se repita. O Nova Iguaçu nunca foi campeão carioca, provavelmente nunca será, porque hoje em dia a realidade é diferente, mas que talvez nunca mais chegue na final. Pode ser um trabalho que aconteceu, cara, junção de fatores e tal. Então, assim, tem que ser reconhecido também quando esses times de menor investimento conseguem fazer uma baita campanha, como foi o Água Santa no passado no Paulista, como já teve o Ituano, como, enfim, acontece de vez em quando, né? Tem que ser reconhecido também porque é difícil, a realidade é complicada. Mas dito isso, os estaduais agora, pelo menos os principais estaduais, todos foram finalizados, né? Até dando um recap, o Vitória foi campeão na Bahia, o Ceará foi campeão no Ceará, o Atlético Paranaense no Paraná, o Grêmio no Sul, no Rio Grande do Sul, o Criciúma em Santa Catarina, o Atlético Goianiense em Goiás, mais o que? O Cuiabá no Mato Grosso e o resto ainda não acabou. Tem alguns que ainda não acabam. O Sport foi campeão pernambucano e tem vários que ainda não acabaram, que ainda estão por jogar o segundo jogo da final, ou são campeonatos menores, tipo, do norte do país, Rondônia, essas coisas, que ainda estão aí em outros estágios, porque os times não disputam campeonatos nacionais, né? Mas disso isso, os estaduais meio que estão encerrados e agora a gente começa o nosso calendário de fato. Campeonato Brasileiro já começa semana que vem, a Libertadores já vem torando. Beleza, pessoal? Agradeço muito aí, né? Agradeço muito a presença e vamos para a próxima.